senhores telespectadores, dou hoje por terminada a nossa peregrinação pelas cidades. É claro que ficaram muitas de fora. A explicação é simples. Todas essas cidades já tinham sido contempladas em programas especiais. Além disso, depois de tempo, o tempo vem. E, portanto, pode ser que num futuro próximo eu venha a ocupar-me outra vez de outras cidades. Hoje começamos uma série que creio que interessa a todos. Uma série sobre a história de Portugal. A história de Portugal é mal conhecida no nosso país. Muitos dos conhecimentos são errados. Estabeleceu-se uma lenda histórica que não se justifica. E, portanto, penso que é um assunto que a todos interessa. A história de Portugal. Vamos começar, como não podia deixar de ser, por aquilo a que se chama a Reconquista. Bom, como todos sabem, os muçulmanos que vieram de Marrocos ocuparam a Península Ibérica. É melhor dizer ocupar do que conquistar. Ocuparam quase pacificamente a Península Ibérica a partir do ano de 711, portanto, do século VIII. Meia dúzia de anos depois, dominavam a península inteira e não encontraram resistência praticamente em parte nenhuma. Não é bem assim, mas há casos isolados sem importância. Primeiro, encontraram o exército visigótico, que foi ao encontro da invasão, comandado pelo rei, o rei Rodrigo, e travou-se a Batalha de Guadalete. Essa batalha foi completamente perdida pelos cristãos. Ficaram destruídos. O próprio rei desapareceu, o rei Rodrigo desapareceu, não se soube mais dele. E os guerreiros fugiram em grupo, uns para aqui, outros para lá. Fala-se muito nos pequenos grupos que se foram esconder lá em cima, nas montanhas das Astúrias. Bom, mas houve muitos outros, passaram para a França, o que veio a ajudar depois os francos a livrar-se dos mouros. A explicação para esta completa derrota dos visigodos é a seguinte. Segundo a lei visigótica, a guerra era um privilégio dos senhores. Quer dizer, o povo não podia ter vida militar. O povo não podia usar armas. Porque, é claro, os visigodos eram poucos, o povo era muito, e se o povo usasse armas, era um perigo. De maneira que só os senhores visigodos, que eram donos das terras, eles dividiram as terras, cada um tinha a sua terra, só esses senhores é que foram à batalha. É claro que não eram muitos, e deu-se isto. Com a derrota, eles fugiram e as quintas, as propriedades, as terras, ficaram sem senhor. Ficaram sem um dono que as administrasse. Os visigodos tinham-se ido embora. Bom, isso é extremamente importante na história de Portugal, porque é nesse vácuo resultante do abandono da aristocracia visigótica que se veio a implantar os concelhos medievais portugueses. Isto também explica a facilidade com que os muçulmanos se ocuparam de toda a península. Em poucos anos, eles chegaram até lá acima ao norte. Lá no norte, tinham-se refugiado alguns grupos de cavaleiros visigóticos e o primeiro encontro deu-se no ano de 732, em Covadonga, famosa Batalha de Covadonga, sobre a qual existe hoje uma verdadeira mitologia.
as informações que temos são realmente mirabolantes. Uma partida pequena de mouros atreveu-se a entrar lá no norte, os cavaleiros visigodos caíram sobre eles e venceram-nos. A partir daí é que começa a chamada Reconquista. Eu digo chamada porque não é propriamente uma reconquista. Trata-se de uma restauração do regime social anterior à vinda dos mouros. Quer dizer, os mouros, durante o seu tempo, as terras ficaram sem senhor. E, com a Reconquista, os novos senhores voltaram a recuperar as suas terras. Voltaram quando voltaram, porque em muitíssimos casos as populações já estavam organizadas, eram os conselhos e não aceitaram os novos senhores. Essa tomada de posição era chamada presúria. A presúria fazia solenemente, iam os novos donos com corno ed albende, quer dizer, com uma bandeira desfraldada e com trombetas, e diziam, isto agora é meu. Bom, isso deu-se sobretudo no norte, onde a cidade do Porto foi tomada por presúria, pelo Víbora Pérez. Mas é esse movimento lento, descontínuo, não julgam que é assim um avanço geral, não. É agora aqui, agora acolá, uma terra que se toma de assalto e pouco a pouco as terras da Espanha vão caindo de novo em poder dos reconquistadores. Com esse movimento militar, criam-se reinos independentes. Cada caudilho, cada chefe queria o seu terreno. Bom, mas alguns reinos ficaram. Castela, Aragão, Navarra, Galiza, são reinos que surgem nesse processo da Reconquista. É nesse processo que se insere a fundação de Portugal. O malogrado reino da Galiza é desfeito em partes e o nosso Dom Afonso Henriques proclama a independência da parte daquilo que era o condado portucalense. O pai dele e a mãe dele tinham unido os condados de Coimbra e Portucalense, e é dessa unidade que vem a resultar o condado portucalense, que, como sabem, é o antepassado direto de Portugal. Portugal é uma nova forma política do condado portucalense. Este processo teve o seu momento culminante em 1128, no combate de São Mamede, que é perto de Guimarães, nas margens do rio Selho, junto da ponte. Não é nada onde se tem dito, é uma fantasia. É certo, foi ali, nas margens do Selho, que se travou o combate, e é muito possível que fosse a ponte que valeu a vitória a Dom Afonso Henriques, porque realmente as tropas feudais que a mãe trazia não podiam passar a ponte. Seja como for, a partir daí, Dom Afonso Henriques chama a si o governo do condado e pouco depois começa a intitular-se rei. Rei, o que, é claro, só veio a ser reconhecido mais tarde pelos reis de Aragão e Castela e já no século XVI pelo Papa. Mas é assim que nasce Portugal. A resistência das populações rurais ajudou muito a conquista de Dom Afonso Henriques. Realmente, os povos, os concelhos, não viam nos sarracenos inimigos, mas apenas uns senhores
relativamente generosos, que se contentavam com quantias pequenas e, portanto, era uma situação menos opressiva do que aqueles que tinham tido no tempo visigótico. Isso é que explica um facto para o qual se não tem chamado a atenção, que são as revoltas dos reconquistados contra os reconquistadores. As populações cristãs, depois de conquistadas, voltavam-se a uma notícia que eu vou citá-la em latim, porque ela em latim tem muito mais vigor do que em português. A frase é esta: libertinos, isto é, libertinos, os descendentes dos escravos, arma sumentes, levantados em armas, crudeliter surrexerunt, revoltaram-se cruelmente, sed, mas, industria principi superati, mas vencidos pela habilidade do príncipe, ad pristinam servitutem reducti sunt, foram reconduzidos à primitiva servidão. Este texto é fundamental. Aliás, houve muitas revoltas, mas isto mostra que as populações não aceitavam de bom grado o regresso a um estatuto social que era realmente para eles a primitiva servidão. Por esta via, estabeleceu-se uma permanente tensão social entre os grandes e os pequenos. Isso permaneceu ao longo do tempo. Olha, o nosso Fernão Lopes é muito claro. Os pequenos corriam através dos grandes, apanhavam-nos, matavam-nos, com tanto entusiasmo como se lidassem pela fé. Bom, isso é um facto. Realmente, a luta de classes é um dos fatores que explica muitos dos acontecimentos da história nacional. Esta antinomia, este choque, atenua-se muito com a Revolução do Mestre Davis, com a crise 1383-1385, porque o Mestre Davis chama a si toda a massa dos pequenos, todos os pequenos estão com ele, ao passo que todos os grandes estão contra ele, emigram, vão-se embora, são mortos, e isto altera muito o jogo de forças. Como diz depois o Fernão Lopes, foi uma sétima idade do mundo, mudou completamente o panorama social português. Diz ele que homens humildes que ele tinha conhecido a trabalhar andam agora como senhores à frente de grandes comitivas de criados. Bom, essa mudança é verdadeira, só que também não demorou muito tempo, porque não tardou, com a passagem dos anos, que alguns desses pequenos se tenham tornado grandes e que volta a haver a mesma oposição de valores. Essa situação vem de longe. Dom Afonso Henriques, no combate de São Mamede, apoiou-se nos burgueses de Guimarães, portanto nos pequenos, contra as tropas feudais galegas lideradas pela mãe, pela Condessa Dona Teresa. Todo o reinado de Dom Afonso Henriques é de apoio aos conselhos, ajuda às classes populares. O mesmo acontece no reinado seguinte, Dom Sancho I. O Dom Sancho chegou mesmo ao ponto de confiscar
as fortunas de muitos fidalgos para ajudar aos concelhos que precisavam de construir ou reparar as suas próprias muralhas. Dom Afonso II faz a guerra contra os senhores feudais que estão do lado das irmãs, que querem cumprir o testamento paterno. O sucessor, Dom Sancho II, que se viu ao trono muito novinho, talvez por isso, deixou-se afastar dessa linha. E o resultado foi uma revolta que levou a queixarem-se os povos, as câmaras e os nobres ao Papa, de que ele não sabia governar, e o Papa substituiu-o por um irmão que vivia em França, Afonso, conde de Bolonha, em Portugal, Dom Afonso III. Dom Afonso vem a Portugal, desembarca em Lisboa, apodera-se rapidamente de todo o país, porque tem por ele os pequenos. As tropas dos concelhos, que são numerosas, estão do lado de Dom Afonso III. E é claro, o rei Dom Sancho foi obrigado a sair do país e foi morrer em Toledo. Não se sabe até dos seus restos mortais. No reinado de Dom Dinis podem encontrar-se os dois aspectos da política. A verdade é que até cerca de 1300, quando o rei chama a si o João Telo de Menezes, um grande espanhol, chefe lá da política espanhola, que vem para aqui e passa a aconselhar o rei. Isso altera completamente o sentido da governação, acabam as cortes, os forais, as inquirições, as confirmações, e origina a revolta do filho do rei, que põe-se à frente das camadas populares e reclama, enfim, outra política. Essa revolta tem sido interpretada de uma maneira... o nosso Alexandre Herculano, o grande Alexandre Herculano, conta isto assim: tratava-se de fazer rolar pelo lodo ante a sandália sacerdotal, para depois a cingir na fronte de um príncipe estrangeiro. A frase é mais ou menos esta, a ideia de que é uma intriga contra o bom rei Dom Sancho. Bom, não é nada disso. De facto, quem dirige a revolta é um advogado de Beja, filho de um carpinteiro dessa terra, e é esse homem que fala aos povos e os arrasta e leva realmente à vitória. O rei Dom Dinis é completamente derrotado num combate em Santarém e a partir daí acaba praticamente o seu poder pessoal. No reinado do rei Dom Fernando, voltou uma linha senhorial, uma linha querida pelos nobres, pela guerra, e isso voltou a provocar a revolta, a indignação. Quando o rei morreu, como sabem, o país levanta-se em peso e não aceita que a filha dele seja rainha. Não, exigem, escolhem o mestre Davis. O mestre Davis era filho bastardo do rei Dom Pedro. Escolhem-no e é ele quem vem, apoiado inteiramente em forças populares, quem vem a vencer a crise e a inaugurar uma nova dinastia em Portugal, dinastia, sob todos os aspectos, brilhante e gloriosa.
depois do mestre Davis, de Dom João I, segue-se o curto reinado de Dom Duarte, que morre estranhamente. E aparece logo um irmão, o infante Dom Pedro, o das 7 partidas, a dizer: morreu o rei, eu fico regente. Bom, mas realmente o rei morreu, mas tinha feito testamento a dizer que a regência pertencia à mulher. Ela é que ficaria a reger o país. Isso originou outra vez um conflito em que o infante Dom Pedro teve do seu lado as populações dos concelhos, os pequenos, e contra si alguns dos grandes. Aí a coisa já não foi muito clara. No reinado de Dom João II, essa oposição é tão clara que o rei diz que prefere a sardinha ao salmonete. O salmonete é raro, é caro, é fugitivo, ao passo que a sardinha há quanta se queira. Ele com isto referia-se ao povo e aos grandes. Realmente, o povo esteve com ele. Quando ele morreu, os nobres não quiseram pôr luto, mas o povo, os barbeiros, fizeram a primeira greve de que eu tenho conhecimento. Resolveram durante 6 meses não fazer a barba a ninguém. Resultado, os nobres tiveram que andar com a barba grande, como de luto. Eu fico por aqui porque não queria acabar sem proferir uma palavra de homenagem a uma grande figura da cultura nacional que acaba de desaparecer. O professor Dr. Vitorino Barbosa de Magalhães Godinho. Fomos condiscípulos na Faculdade de Letras, fomos depois condiscípulos no Instituto da Junqueira como professores, e eu tive a ocasião de apreciar a sua extraordinária erudição, o seu inteligência aguda e, sobretudo, o seu caráter inflexível. Assisti também à infame expulsão dele do ensino e, qual não há dúvida, os estudos de Godinho sobre a economia dos descobrimentos ficarão sempre como uma das obras-primas da literatura histórica portuguesa do século XX.